estás a ver? Espera, o que é que o Zizek disse? Desculpa lá que eu agora não percebi. O Zizek falou. Pá, isto é interessante, aí estás a filmar de novo porque... Não, estavas a falar da questão, estavas a falar dos tunisinos. A questão árabe com o Zizek e tudo, porque o Zizek o problema às vezes com o Zizek é que, sendo um grande especialista do Lacan e do Hegel, o tipo também acaba por utilizar o Hegel como um chavão e uma grelha de leitura. No fundo, o meu problema às vezes com o Zizek é que o tipo, ao fazer as suas análises extraordinariamente inovadoras, percutantes, imaginárias e outras, também cai dentro da armadilha que ele pretende desconstruir. Isto é, acaba por fazer uma utilização do Hegel. O Pacheco Pereira faz um bocado disso também, é curioso. Esta história de dizer, retrospectivamente olhamos, vemos e tal, quer dizer, depois serve-se como uma grande leitura para pôr a realidade dentro daquilo que é uma maneira de ver e de pensar. O Hegel não é tão simples e reduzido como isso. E o Zizek, nesse aspecto, tem um aspecto negativo, que é avança, tem muitas pontas soltas e depois recupera através de um esquema que na realidade vai corroborar aquilo que ele está a dizer. Pronto, mas é mais complicado que isso, porque ao mesmo tempo também foi um tipo capaz de ver as potencialidades e as coisas que havia dentro de todas as estruturas completamente ressabiadas, ressentidas, etc., de todo o esquema do fundamentalismo islâmico, das sociedades com ditadores, o esquema todo do Alá, da religião, dos preceitos religiosos, etc., e eu disse que na análise fez sobre isso, disse, mas finalmente, se afinal, ao sair disso, os árabes não nos vão surpreender e não nos vão tirar precisamente à figura com um novo conceito de socialismo, de democracia, etc. E é isso que é curioso, é que o gajo insiste há 10 ou 15 anos e agora nós, quando estamos a ver o que se está a passar na Tunísia, no Egito, na Líbia, etc., no fundo isto está a dar razão ao que o Zizek disse. E nesse sentido o gajo foi visionário de uma certa maneira, mas ninguém fala sobre isso, ninguém diz isso sobre ele. É espantoso. E esse era um aspecto que me interessava nos delírios interessantíssimos dele, estás a ver? Era de facto esse aspecto, quer dizer, nós esgotámos dentro de todos os nossos catálogos de ideias, de opções, de sistemas sociais, etc., etc., e de repente aparece um esquema completamente novo, em que está na ordem do dia uma nova concepção da comunidade, do estar em conjunto, do societal, todo esse discurso. Houve muitos académicos franceses, ingleses e outros que fizeram esse discurso na nossa vida, mas são discursos académicos, e depois de repente temos os árabes que nos atiram à figura esta merda a nível de uma situação política concreta, social, atual. Fascinante. E aí eu de novo tenho que tirar o chapéu de Zizek no seu delírio, porque ele aí viu talvez antes dos outros. Agora, não sei se o viu como a projeção daquilo que ele idealizava que seria possível eles fazerem, ou se de facto ele anteviu que seria possível essa transformação. Muito curioso mesmo. Escuta, mas uma coisa, agora aproveito e faço esta questão mais concreta. É por essa razão, ou por essa e por outras razões, que realmente tu foste um dos primeiros, se não o primeiro, a traduzir Zizek na relógio d'água? Não sei se foste, mas essa tu costumas dizer que trouxeste o Zizek. Eu peço imensa desculpa nessa questão, aliás, quando toda a gente me quis impedir de falar com ele, fizeram-me histórias e não sei, traduzi várias obras dele, entre as primeiras, uma das primeiras para o meu grande amigo Francisco Alves da Relógio d'Água, sobre Welcome to the Real World, aquela história na Matrix, bem-vindos ao mundo real. E a subjetividade não, porque eu descobri, o que foi curioso é que primeiro eu descobri o Zizek através de uma revista, coitadinho do nosso grande amigo Eduardo Prato Coelho, que descobriu os Arroquiptível 30 anos depois dos Arroquiptível existirem, que os portugueses nunca ligaram, nunca leram, nunca viram, nunca quiseram saber. O nosso amigo Eduardo Prato Coelho descobriu
descobriu que de repente havia imensas coisas interessantes sobre literatura, entrevistas e aquilo no Zé Roque Epifânio. Eu descobri no Zé Roque Epifânio, foi aí que eu descobri o Zizek. E o que me impressionou foi imediatamente a intervenção de certos jornalistas que eu conheci no Zé Roque Epifânio, dizer, epá, este gajo é um gajo impressionante, o gajo não para de falar, é horas e horas E eu de repente comecei a ouvir o que ele dizia, etc. E comecei a comprar os livros dele e a interessar-me, porque achei que era uma personagem fascinante que dentro da contemporaneidade colocava questões realmente novas, de uma maneira diferente, numa perspectiva diferente. E aí interessei-me imenso pelo Zizek e disse assim, porra, este gajo tem que ser traduzido, vale a pena, é um tipo novo, tem uma outra intervenção, pode ter as suas limitações, pode ter os seus erros, etc., as suas pontas soltas, como um indivíduo no Diário de Notícias disse muito bem, mas não deixa de ser uma máquina. E quando tu estás com ele é uma coisa realmente impressionante, aquele gajo não para de pensar. Estiveste com ele, falaste com ele. Não para de produzir, não para de pensar, é aterrador, quer dizer, é fascinante, é fabuloso ao mesmo tempo, quer dizer, é uma máquina que se põe por ali fora e o homem não para. Epá, conheço poucas pessoas capazes de fazer isso, é um tipo fascinante porque tem uma cultura fabulosa, ele também viveu todos os constrangimentos das ditaduras de leste, do totalitarismo, do pensamento formatado, etc. E revoltou-se contra tudo isso. Foi um tipo que teve a coragem de fazer por si próprio, mas é uma máquina de produzir pensamento, de conceptualizar, de pensar, de lutar. Uma coisa fascinante. Estás a falar com um tipo deste, é um alimento, é uma. Para empregar um termo do Gide, será quase um alimento terrestre, um alimento espiritual. Pronto. E poucos tipos dentro da contemporaneidade, temos poucas pessoas capazes de suscitar tudo isto. Não quer dizer que sejamos a segui-lo como um guru, ou um gajo que tem a última palavra a dizer, ou que tem as respostas. Não, é apenas uma máquina de produzir questões, pensamentos, etc., que é fulgurante, que é fascinante, e a partir daí, então nós podemos fazer-nos interrogações, isto, aquilo, aquilo outro. Eu adoro as pessoas assim. Quer dizer, não há limites, não há princípio, não há fim. Quer dizer, com o tipo é uma coisa que ele te abre a todos os horizontes, a todas as perspectivas e aquilo não para. É, o Deleuze poderia dizer, é uma espécie de rizoma. Percebes? Quer dizer, não está centrado ou focalizado ou enraizado. Sim, é uma coisa que abre caminhos e raízes por todo o lado. Isto permite a todas as pessoas fazer conexões, interligações, etc. E quando eu falei, a única pessoa que me ouviu nisso foi Francisco Alves da Relógio d'Água. Foi por aí que os primeiros que saíram. Mas espera, mas tu falaste com ele antes de o traduzir? Não, ou eu já, não falei com já ele. O tinhas traduzido? Já depois da tradução. Eu não quero falar sobre isso porque. Não quero falar sobre isso porque interviriam muitas coisas aqui a nível pessoal, das jogadas mediáticas. Epá, eu não tenho paciência. Mas já o tinhas traduzido? Já o tinhas traduzido quando tiveste um encontro com ele e falaste? Não, porque quando eu falei com o tipo da Relógio d'Água, a primeira vez foi extraordinário, Francisco Alves, porque o gajo, ao mesmo tempo, Francisco Alves é um tipo muito interessante, ao mesmo tempo ele ficou... Como é que se chama, desculpa? É o da Relógio d'Água. Francisco Alves, sim, claro. Ele ao mesmo tempo ficou fascinado porque disse, mas isto é... Quer dizer, a primeira vez nós nos encontramos, eu trouxe 3 livros do Zizek e disse, este gajo é preciso traduzir em português. E ele ficou coisas, mas eu estava a pensar neste gajo há X tempo e foi assim que a coisa nasceu. O Bem-vindo ao Mundo Real partiu desse primeiro encontro, estás a ver? E aí tenho que dizer que, com todas as diferenças, as coisas, tudo que há em relação ao Francisco Alves, é um tipo realmente que lê, que está interessado, etc. E foi o único gajo, porque eu falei de várias pessoas do Zizek, ninguém sabia o que era, ninguém queria saber, e foi a primeira pessoa sobre quem caiu esta história de dizer, realmente aqui há qualquer coisa, temos que pegar, temos que desenvolver. Depois nisso, quando se foi desenvolvido, o menino Carlinhos, tudo desapareceu, toda a gente se apropriou, toda a gente o reclamou, toda a gente falou, toda a gente fez entrevistas.